Eu queria dar as boas-vindas a todos nessa triste cerimônia, porque é uma sessão de saudades do acadêmico Azor José de Lima, mas é uma sessão onde também se comemora o sucesso de uma vida, o sucesso de uma profissão honrosamente exercida com magnitude, que felizmente deu a ele os méritos recebidos, inclusive o ingresso na Academia Nacional de Medicina, e mais ainda, deu a ele a oportunidade de ter ajudado a construir com a sua esposa uma família e ter desfrutado da família. Quem vê as fotografias do acadêmico vê a frequência com que a família está junto com ele em diferentes lugares do mundo. E ele, às vezes, com aquele semblante assim um pouco forte, assim, sempre se derretendo na companhia da família. Então, essa é uma sessão onde todos estamos juntos. Os amigos, os acadêmicos, e mais do que tudo, queremos reverenciar a família dele. Eu queria passar a palavra ao secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, Ricardo Lopes da Cruz, e depois, sucessivamente, aos 3 acadêmicos escolhidos para oficialmente fazer algumas considerações sobre o acadêmico Azor. O acadêmico Sabrá, o acadêmico Brandão e o acadêmico Galvão. Em seguida, nós teremos os ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, teremos os acadêmicos, e em seguida o secretário-geral vai passar a palavra para convidados e representantes da família. Então, mais uma vez, é uma sessão triste, mas onde se comemora o sucesso, a felicidade, e todos nós temos que lembrar das coisas boas e dessa maneira ir preenchendo o vazio da ausência dele, que também para mim foi uma pessoa muito querida. Ricardo. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, estimados confrades, confreiras, querida família do acadêmico Azor José de Lima, esta sessão da saudade é em memória dele, ilustres convidados, eu gostaria de compartilhar a minha tela para lhes mostrar qual será a nossa programação. Esta, então, é a sessão da saudade em memória do acadêmico Azor José de Lima, que ocupou a cadeira número 12 da Academia Nacional de Medicina, que foi saudado pelo presidente Pietro Novellino, falarei isso novamente dentro de alguns minutos. Nosso cronograma é este. Após essa rápida abertura, nós teremos 3 acadêmicos falando em memória do acadêmico Azor José de Lima, o acadêmico Aderbal Sabrá, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão e o acadêmico José Galvão Alves. Em seguida, nós abriremos a palavra aos acadêmicos e aos convidados, inicialmente com os ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, os acadêmicos e os convidados. E, finalmente, daremos a palavra, obviamente, aos familiares do acadêmico Azor. Os acadêmicos escolhidos pela diretoria da Academia Nacional de Medicina para falar em memória do acadêmico Azor José de Lima são os acadêmicos Aderbal Sabrá, Carlos Eduardo Brandão e José Galvão Alves. Eu gostaria, então, nesse momento, presidente, de poder estar dando a palavra ao acadêmico Aderbal Sabrá para as suas considerações iniciais, a sua primeira fala, a nossa primeira fala, em memória do acadêmico Azor José de Lima, acadêmico Aderbal Sabrá, que é da mesma especialidade, pediatra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimos senhores ex-presidentes,
presentes nessa sessão. Está aqui o nosso decano, professor Pietro Novellino, excelentíssimos senhores colegas acadêmicos, acadêmicas, senhores convidados. Hoje é um dia triste para a nossa Academia Nacional de Medicina. Perdemos uma das mais brilhantes de nossas figuras, que deixa a nossa vida e ingressa na imortalidade. O falecimento do professor Azor José de Lima nos deixou todos entristecidos. E esta sessão começa, então, a prestar a ele as homenagens necessárias a todo e qualquer imortal que passe por essa casa. Primeira figura do nosso impoluto colega Azor. Azor entrou na Academia Nacional de Medicina em 2001. Não, a número 1, por favor. Essa é a última. Esse é o nosso botafoguense. Deixa para o final. O professor Azor entrou na nossa casa em 2001. Patrono de sua cadeira era Pedro de Almeida Magalhães. Ele foi eleito no dia 20 de setembro de 2001 e tomou posse no dia 6 de novembro, sob a presidência de Augusto Paulino Soares de Souza. E, neste dia, foi saudado pelo nosso querido ex-presidente Pietro Novellino. Azor foi um homem que, em toda a sua vida, jamais descuidou da sua carreira, de seus pacientes, mas, acima de tudo, de sua família. Nasceu em Ituverava, no dia 26 de março de 1934, filho de José de Lima, o filhinho, e de Rosa Ramos e Lima. E, ao nos deixar, ele deixa a nossa querida Maria Aparecida, as suas filhas, minha querida colega Maria Marta, Ana Rosa, Patrícia Maria e Ana Beatriz e seus 7 netos. Tive a honra de, na minha profissão acadêmica, ter sido professor de um de seus netos, que hoje é um brilhante colega. Maria Marta que o diga. Formação e carreira docente do querido Azor de Lima. Em 1953, Azor se mudou para o Rio de Janeiro para cursar a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Graduou-se em 58 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo feito seu internato no Departamento de Clínica Pediátrica da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde prosseguiu com seus estudos de pediatria. Segunda foto do querido Azor, por favor. Aqui ele está como gostava de estar, de branco, junto aos seus alunos e seus colegas. Dedicava-se com afinco ao estudo da clínica pediátrica, buscando nos concursos sua ascensão profissional. E não foi por acaso que, por seu brilho pessoal, competência e conhecimento de pediatria, que num destes concursos recebeu um inesperado convite. Esse convite partia do examinador que a ele arguía e que o admirou pela qualidade do concurso e pelo brilhantismo das provas. Este examinador era o professor José Martinho da Rocha. José Martinho da Rocha ficou impressionado pela qualidade do concurso de Azor de Lima e o convidou para integrar sua equipe de professores de pediatria no Instituto Martagão Gesteira, onde ele ingressa em 1963. Aí sua carreira docente é meteórica. Primeiro a chegar, último a sair do serviço, homem dedicado à enfermaria, dedicado aos pacientes, sem descuidar do ensino e da pesquisa, Azor faz uma carreira exemplar de professor, de assistência clínica e de pesquisador.
Sua ascensão rápida o leva, em 67, ao concurso de livre docência em pediatria, em que foi aprovado com excepcional desempenho e notas máximas, tendo, com isto, obtido o título de doutor em pediatria. Ascende rapidamente à situação de professor adjunto na instituição, onde fica de 65 a 1985. Sua carreira docente foi brilhante no IPPMG. Era considerado por seus pares o natural sucessor na pediatria da UFRJ, no IPPMG, daquele que era, então, o atual titular, que já começava a pensar em aposentadoria. Com o concurso de livre-docência, Azou ficou na situação em que a gente costuma dizer entre os pares, ficou como a bola da vez, e começou a preparar-se com afinco para o concurso de professor titular de pediatria, que estava prestes a acontecer com a aposentadoria do professor Martinho da Rocha. Entretanto, foi surpreendido com a suspensão do concurso por uma inesperada transferência do então professor titular de pediatria da Universidade Federal Fluminense para a UFRJ. O desapontamento fez do coração desse homem e da sua inteligência e bravura abrir novos caminhos. Imediatamente transfere-se do IPPMG para a maternidade escola e lá chefia o serviço de pediatria, produzindo trabalho, escrevendo, publicando. E a sua competência na docência ultrapassa os limites do Rio de Janeiro, e ele, então, é convidado a assumir a disciplina de pediatria em Vitória, no Espírito Santo. Convidado para a tarefa árdua de organizar a implantação do serviço de pediatria, então totalmente incipiente, e lá ele organiza na universidade o centro de estudos, cria a residência médica e, mais do que isso, a Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Sociedade essa que hoje cuida do nosso título de especialista em pediatria. Este homem ultrapassava todas as fronteiras pelo seu brilhantismo. E de Vitória, o seu destino era o retorno à capital. Como médico e professor, a história de Azor de Lima se confunde com a da pediatria, tendo sido um ícone no Rio de Janeiro por suas passagens na UFRJ, na Unirio e no Hospital Universitário Gafenguille. Rapidamente faz concurso e torna-se titular de pediatria da Unirio. Entre 1994 e 96, ocupou a chefia do Departamento de Medicina Geral. Foi diretor do Hospital Universitário Gafenguille e o instituidor da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, chegando, por sua imensa lavra de trabalhos, a professor emérito na Unirio em 2008. Muito além das fronteiras da universidade, foi membro das Academias Brasileiras de Pediatria, Latino-Americana de Nutrologia e, em 2001, ingressa na Academia Nacional de Medicina. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Sua carreira como pesquisador mostrou trabalhos de alta monta e significância na gastroenterologia e na nutrição, escrevendo diversos artigos e capítulos em livros, terminando e fechando esta sua aura de publicações com o excepcional livro de pediatria chamado Pediatria Essencial, destinado a graduados e residentes em pediatria, que se encontra em sua 5ª edição. Próxima foto, por favor, do meu querido Azor.
Aí está o nosso botafoguense, ao lado da Aparecida, sua querida esposa, em suas viagens, e sempre com esse sorriso espantado na face, espelhando o que ele sempre foi. Sua preocupação com a família sempre foi muito grande, e a forma de entendermos os percalços pelos quais passou foi a de que tentava ensinar aos familiares a viver sem sua presença física, o que todos diziam que seria um projeto não deste planeta, porque era muito difícil de ser executado. Mas todos aqueles que viviam com Azor entenderam que ensinar a família a viver sem sua presença física nada mais era do que a clara mensagem de que é importante manter a fé, o bom humor e o senso de união familiar. Este senso de união familiar é e sempre foi uma grande característica do professor Azor, seja na intimidade da sua família, seja junto da grande família pediátrica. Dotado de manifestações sublimes, fez toda a família chorar, com forte emoção, ao vê-lo em sua cadeira de rodas dançando a valsa de 15 anos de sua neta. Gestos grandiosos como esses são gestos de um grande homem. Este homem sensível e amante de sua família não poderia deixar de ser botafoguense. Seu nome, Azor, espelha o amor. Azor, o homem, e o meu amigo Azor. As grandes características desse homem sempre foram estar sorrindo, discursar sempre que possível, unir as pessoas, confraternizar, celebrar, dar apelidos a todos, deixar todos felizes em sua presença, mobilizar a roda de conversa. Na profissão, ensinar, curar e dar a mão, abraçar. Azor abraçava. Todo mundo que conhece Azor sabe com que facilidade encontrávamos o seu abraço. Essas ações permearam sua vida. Se dizia realizado porque teve filhos, porque plantou uma árvore e escreveu um livro. Azor fez muito mais do que isto. Formou gerações de médicos em sua carreira de professor universitário, motivou legiões de médicos a seguirem a pediatria e, acima de tudo, na nobre arte de curar, acalmou corações de inúmeras famílias ao cuidar de suas crianças. Próxima figura, por favor. Aí está Azor com a minha querida Maria Marta. Sorriso na face. Seguinte. Azor e seus familiares. Sua família, todo mundo sorrindo. Até o cachorrinho está sorrindo. Próximo, por favor. Aí está, meu querido botafoguense, em uma de suas últimas fotos. Azor José de Lima, que Deus o guarde. Foi um prazer e uma honra estar ao seu lado hoje. Hoje e sempre. Amém? Muito obrigado, acadêmico Aderbal Sabrar, pelas suas palavras. O presidente Rubens Belfort vai anunciar o nosso próximo orador. Presidente. Eu gostaria que você anunciasse, Ricardo, porque você sempre é a pessoa que organiza tudo e da melhor maneira, e eu acho que ninguém melhor do que você para continuar. Por favor. Nosso próximo orador será o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, e ele terá 10 minutos para fazer para sua fala em memória do acadêmico Azor José de Lima. Muito obrigado, Brandão, pela sua presença. Obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, excelentíssimo senhor presidente da academia, professor Rubens Belfort, caríssimos confrades e confreiras, familiares do professor Azor, em especial,
a doutora Maria Marta Regal de Lima, nossa professora e diretora. Gostaria aqui também de reverenciar o magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que aqui está representado pelo professor Agostinho Ascensão, que é o decano do Centro de Ciências da Saúde. Demais autoridades da Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui representada pela minha querida amiga, professora Luciana Silva, que é uma hepatologista da Bahia. Minhas senhoras e meus senhores, meus queridos convidados, protocolarmente, uma comissão é constituída de 3 acadêmicos para saudar o acadêmico falecido, no caso, nosso amigo professor Azor José de Lima, nessa sessão da saudade. E eu gostaria muito de agradecer ao excelentíssimo presidente Rubens Belfort pela gentileza, pela cortesia de ter indicado o meu nome e saudar aqui os meus colegas desta comissão, professor Galvão, professor Sadrá. Gostaria também de saudar o magnífico ex-reitor e ex-presidente dessa casa, professor Novelino, e ao dirigir-me a Vossa Excelência, professor Novelino, queria também aqui homenagear todos os professores da nossa querida Escola de Medicina e Cirurgia, a 4ª mais antiga escola médica desse país, constituída em 1900, e em particular aqueles que têm assento nessa casa magna. E refiro-me aqui aos acadêmicos Mário Barreto Corrêa Lima, Omar da Rosa Santos, Omar Lupe, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rossano Fiorelli, Carlos Gesta, a todos aqueles que são professores docentes livres dessa escola e que têm assento nessa casa. E refiro-me aqui a vários acadêmicos, como Otávio Vaz, Celso Ela, Antônio Egídio Nardi, Maurício Ione e José Carlos de Valle. A minha primeira lembrança, aquela que me vem pela primeira vez à mente do professor Azor, é no ano de 1977, quando, após um brilhante concurso de provas e títulos, ele foi aprovado para professor titular de pediatria da Escola de Medicina e Cirurgia. Eu era aluno da Escola de Medicina e Cirurgia, estava no 4º ano e pude presenciar o concurso. Naquele ano, de 77, vários concursos foram realizados para professor titular da Escola de Medicina e Cirurgia. Em especial para a nossa turma de medicina, nós tivemos o privilégio de ver e presenciar a chegada de novos professores, muitos membros desta casa, como Luiz Beethoven Dantas do Amaral, professor titular de obstetrícia, Azor José de Lima, Carlos Américo Giesta, professor de ortopedia, Newton Bethlen e Elcio Alvarenga. A nossa turma, no 5º ano da faculdade, foi a primeira turma a receber os seus ensinos. De tal maneira, de tal forma, ela foi impactada pela sua didática, pela sua dedicação, que a turma de 1979, a turma onde me formei, me escolheu como paraninfo em cerimônia de colação de grau em 13 de dezembro de 79. Essa cerimônia ficará para sempre marcada na minha memória pelo seu discurso memorável de colação de grau, de formatura, e pelo baile de formatura em que tive ainda a oportunidade com a sua filha dileta e hoje diretora e professora da escola, Maria Marta. Em apenas 2 anos, meus caros confrades e confreiras, o professor Azor, titular de disciplina de pediatria, já havia sido escolhido como paraninfo. Eu, sem nenhum erro de me equivocar, posso dizer que o ensino da pediatria na Escola de Medicina e Cirurgia, ela pode ser dividida em AA e DA, antes de Azor e depois de Azor. Antes de Azor, o ensino da pediatria se resumia basicamente a aulas teóricas que eram ministradas pelo professor Flávio Lombardi e seus assistentes, e funcionava com apenas um único ambulatório, sem enfermaria, sem berçário ou sem anfiteatro específico. Depois da chegada do professor Azor, o ensino da pediatria se modificou por completo.
tendo a instituição conquistado, com a sua dedicação, um amplo pavilhão de ambulatório, com espaço para a formação de inúmeros pediatras. Sob a sua liderança, ele montou uma equipe de assistentes com colegas do quilate, dos professores Sérgio Cabral, Sérgio Pellegrino, César Junqueira, Terezinha Mártire, Edson Liberal, Cláudio Tortori, Maria Marta, Ana Maria, Ana Rosa, dentre muitos outros. Ele construiu uma enfermaria dedicada ao atendimento pediátrico, coisa que nós não tínhamos antes no Gafré, muito bem equipada, e neonatologia, uma unidade de neonatologia, onde pontificavam os colegas José Cortini Linhares e Norma Peurot. Com o surgimento da infecção pelo HIV/AIDS nos anos de 83 e 84, a maternidade do Hospital Universitário Gafré Guilhem e a unidade neonatal do hospital se tornaram-se referência para o município, para o estado do Rio de Janeiro, no atendimento de recém-natos infectados pelo HIV. Ele organizou a residência médica do Hospital Gafré Guilhem e a primeira residência médica em pediatria do nosso hospital. Criou cursos de especialização sensu lato. Logo depois, criou uma associação dos amigos da pediatria do Hospital Gafré, que, com a ajuda da Nestlé e de outras instituições, arrecadava cestas básicas e mantimentos para as crianças carentes, e em especial aquelas com intolerância à lactose e alergias alimentares. Ele foi professor titular da Unirio de 78 até 2008, coordenando diversas disciplinas relacionadas à pediatria, mas ele, antes de tudo, ele era um gastroenterologista. Ele era um entusiasta da patologia gastrointestinal, em especial da alergia alimentar e da diarreia na infância. Realizou várias pesquisas na área da gastroenterologia e da nutrição, diversos artigos e capítulos sobre o tema, e, como o professor Sabrá bem referenciou, publicou um livro chamado Pediatria Essencial, muito destinado a graduandos e residentes em pediatria, que era o livro de consulta de todos nós, seus alunos. Por ocasião de sua candidatura como membro dessa casa, apresentou uma memória intitulada Contribuição ao Estudo da Constipação Intestinal na detecção de um prenúncio nos primeiros 6 meses de vida. Ele foi professor e chefe do Departamento de Medicina entre 94 e 96, foi diretor do Hospital Universitário Gafré Guilhem e foi o principal mentor e instituidor da Escola de Medicina e Cirurgia do Hospital Gafré. Após 20 anos de carreira no magistério superior, como professor titular, ele foi alçado em 2008 a professor emérito da mesma escola. O professor Azor, assim como vários outros colegas e professores do seu tempo e da sua época, exerceu o magistério superior em 2 das mais tradicionais escolas médicas desse país. Ele também era professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e da Unirio, fato que na época era relativamente comum vários membros dessa casa, como Deolindo Couto, Jorge Rezende, Newton Bethlen, Amadeu Fialho, eram professores das 2 casas. Como o professor Sabrá chamou a atenção, ele ajudou a criar e foi o primeiro presidente do Congresso Brasileiro de Nutrição e Metabolismo Infantil. Foi membro da Academia Brasileira de Pediatria e Latino-Americana de Nutrologia, já tendo ocupado os cargos de vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Eu tive o imenso privilégio de tê-lo como membro examinador de minha banca de docência livre por 2 ocasiões. A primeira em clínica médica, em 1991, junto com os saudosos acadêmicos Júlio de Moraes, Aníbal Nogueira Júnior, professor Fernando Guerra Alvariz e o nosso maestro soberano Mário Barreto Correia Lima. Em 94, na minha segunda docência livre, dessa vez em gastroenterologia, ele formava a banca juntamente com Mário Correia Lima, José Augusto Messias e os professores titulares da UFRJ, Celeste Elia, e da Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, e professor Luiz Abraão. Ao longo desses últimos 42 anos de um convívio ininterrupto, eu pude privar da sua amizade
confiança, seja como aluno, seja como seu representante da turma, seja como seu colega da universidade. E muito orgulho para mim de ter sido várias vezes referenciado por ele como médico e especialista de vários clientes e até mesmo de familiares. E fato mais importante, de poder aprofundar a minha amizade com sua filha, Maria Marta, seu filho, seu esposo, Cláudio Tortori. Ele, antes de tudo, caros confrades e confreiras, ele era um homem determinado, obstinado, obcecado pelo trabalho como médico, excepcional qualidade na assistência, como professor no ensino, na pesquisa e na extensão, dedicado, querido pelos seus alunos e pacientes. Foi várias vezes homenageado pelas turmas da Faculdade de Medicina da Unirio e faleceu recentemente em 22 de agosto desse ano, mas deixou em todos nós, seus alunos, seus colegas, seus admiradores, uma imensa saudade e um imenso legado. Eu queria a gentileza desse convite formulado pelo professor Rubens Belfort e agradecer em especial à família que fez também a sugestão para estar aqui, lembrando do meu mestre, do meu professor e do meu paraninfo, Azor José de Lima. Muito obrigado pela gentileza dessa oportunidade. Muito obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Vamos ouvir agora o primeiro vice-presidente da atual diretoria da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico José Galvão Alves, que será o terceiro orador que falará em memória do acadêmico Azor José de Lima na noite de hoje. José Galvão. Está sem som. Olha o som, Galvão. O acadêmico José Galvão está sem som. Com Estamos som. com O som? Entrou o som? Sim, Sim, está Galvão. ótimo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Rubens Belfort, excelentíssimo senhor secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, professor Ricardo Cruz, meu querido e eterno presidente e amigo Pietro Novellino, a quem rendo todas as homenagens como um dos grandes representantes da Escola de Medicina e Cirurgia, da nossa querida e origem maior do acadêmico Azor de Lima. Nosso querido acadêmico e amigo Azor de Lima, orgulho da pediatria nacional, nasceu em Ituverava, interior de São Paulo. Cidade que amava e manteve profundos laços através de seus conterrâneos e querida família, em especial seus irmãos já falecidos. Extremamente comunicativo e com enorme empatia, transitou desde os primeiros anos da graduação na Faculdade Nacional de Medicina, hoje Faculdade de Medicina da UFRJ, como durante sua rica e brilhante carreira, transitou também na pediatria como um líder, professor e exemplo aos mais jovens. Em conversa com professores desta venerável Faculdade de Medicina, ouvia sempre que Azor era um despertar de especialistas em pediatria. Azor estimulava os jovens a correr rapidamente para alçar a pediatria. Minha imensa admiração pelo amigo professor Azor de Lima veio quando o saudoso professor Cantídio Drummond, honorário dessa casa, seu dileto amigo e médico,
nos aproximou na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, onde foi por inúmeras vezes diretor e chegou à sua presidência. Lá, em encontro por vezes semanais, idealizávamos cursos, congressos e lutávamos pela melhoria da classe médica e seus ideais. Essa era uma das grandes características do meu querido Azor. O quanto ele defendeu nossa classe, o quanto ele lutou pela melhoria da medicina e da pediatria em especial. Azor tornou-se um imã dentro da pediatria. Os alunos os procuravam, suas aulas eram disputadas e seus clientes o amavam e reverenciavam. Um médico e professor completo. Quis o destino que nos últimos 5 anos eu tivesse a honra de conviver em sua intimidade, conhecendo o seu lado mais belo e humano, o de amado pai de família. Com amor e presença constante de sua querida esposa, Maria Aparecida Regal de Lima, de suas adoradas filhas, Maria Mata Regal de Lima Tortori, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia, Ana Rosa Regal de Lima Brasil, Patrícia Maria Regal de Lima e Ana Beatriz Regal de Lima. Seus netos, João Pedro, médico, João Vitor, estudante de medicina, Eduardo, engenharia em curso, Gustavo, cursando a escola de música, e os caçulas, com ensino médio em realização, Felipe, Ana Clara e Ana Luísa, professor Azor de Lima, com extrema valentia e honradez, lutou para manter-se entre os que tanto amava. Azor de Lima fez com que momentos muito difíceis dessa família e dessa vida ficassem mais leves, principalmente pela sua dedicação e história com os mesmos. Difícil por ter que deixá-lo, mas feliz por saber que por eles eram extremamente amados, queridos e amados. Seus familiares os citei nominalmente, pois percebi a importância que cada um ocupava em seu coração. Isso era inesgotável em seu coração. Poucas vezes eu conheci um pai de família tão amoroso, tão honrado em tê-los na mesma família e tão unificador de uma família. A grandeza de um homem que, com tanta coisa, com tantos títulos, escolheu o seu maior título em guiar uma família, unir uma família e fazê-la extremamente especial. Religioso por formação e devoção elevada, continua protegendo aqueles que amam hoje em um lugar muito mais belo ao lado de Deus. Conheci e admirei sua unida e exemplar família. Isso muito me honrou. Por demais me honrou. Entendo que seu maior feito e seu grande amor eram seus familiares. Foi belamente antecedido por 2 grandes colegas e amigos do professor Azor, Carlos Eduardo Brandão e Adebal Sabrá, que belíssimamente mostraram a história médica do querido Azor, a história de botafoguense do querido Azor, a história humana do querido Azor, amado pelos colegas, amado especialmente pelos alunos. Acima de tudo, eu conheci um lado extraordinário, que é o amor
da família e pela família. Médico excepcional, professor admirável, mas, acima de tudo, pai incomparável. Boa noite e minha gratidão e honra de ter convivido tão de perto com essa família tão maravilhosa. Muito obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Nós vamos, em seguida, então, ouvir os demais acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e os convidados, antes que ouçamos a família. E eu, obviamente, iniciarei este bloco dando a palavra ao presidente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, e, além de tudo, foi o acadêmico que recebeu o acadêmico Azor José de Lima quando da entrada dele na Academia Nacional de Medicina. Presidente Pietro Novellino, a palavra é sua. Ativar o som, presidente Novellino. Vamos ativar o som. Alô? Está falando? Tá. Senhor presidente Rubens Belfort Júnior, senhor excelente secretário-geral, né, Ricardo Cruz, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, aproveito aqui a oportunidade para reverenciar a nossa Unirio, com a presença do professor Agostinho Ascensão, que é decano do Centro de Ciências Biológicas da Saúde e que hoje representa nosso magnífico reitor. Senhor presidente, neste momento, sou tomado pelo sentimento de emoção ao poder homenagear um queridíssimo amigo, um profissional da mais alta estatura, que deixou sua marca em tudo que fez, pois sabemos que existem 2 tipos de imortalidade: a imortalidade da alma e de uma obra realizada. Como já foi dito, nosso homenageado era descendente de pessoas ilustres, como juristas e também de homens do campo. Seu avô materno, Dr. José Henrique de Souza Ramos, era bacharel em Direito, e sua esposa, senhora Luzia, também descendia de juristas ilustres. Da união matrimonial do Dr. José Henrique e da senhora Luzia, nasceram 3 belas meninas. Uma delas, de nome Rosa, e já adolescente, foi estudar na cidade de Campinas e, dominando fluentemente o francês, foi lecionar na cidade de Ituverava, como já foi referido, cidade do interior de São Paulo. Nessa época, veio a conhecer o farmacêutico José de Lima, procedente de família constituída por fazendeiros de café. Da união de Rosa e José de Lima, nasceram 7 meninos, entre eles Azor e Ayrton, que abraçaram a carreira médica, sendo este último, como já foi dito, colega de turma do nosso saudoso presidente Augusto Paulino Neto e do ilustre confrade entre nós, acadêmico Orlando Marques Vieira. A chama da vocação para a medicina, e especificamente para a pediatria, acendeu-se em Azor ainda no curso ginasial, quando, aos 12 anos de idade, foi acometido por febre tifoide, cuja mortalidade na época era de 50%. Devoto, então, de Santa Marta Chambon, juntamente com a senhora sua mãe, Dona Rosa, passaram a orar diuturnamente. E, após sua cura, Azor tomou a decisão de que seria médico e se especializaria no tratamento de crianças.
Assim, também como já foi dito, aos 18 anos de idade, o jovem interiorano partiu de Tuverava, sua cidade natal, e ingressou na saudosa Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, no ano de 1952. E durante o curso não hesitou e decidiu-se pela clínica pediátrica, aplicando-se ao estudo dessa especialidade, ressaltando-se que ainda como estudante do 6º ano, publicou um artigo sobre diarreia aguda na infância. Concluindo seu curso com brilhantismo, o jovem médico não se contentou somente com o saber adquirido, e talvez herdando as qualidades didáticas da senhora sua mãe, buscou, com essa vocação hereditária, transmitir às novas gerações seus conhecimentos adquiridos cotidianamente na mestre da pediatria. O aprimoramento e a atualização constantes sempre foram sua preocupação, confirmando as palavras de Sêneca, entre aspas, conversa com aqueles que possam fazer-te melhor do que és. Vocacionado para o magistério, exerceu vasta atividade no campo científico e intelectual. Alcançou todos os postos da carreira no ensino superior, culminando com de professor titular da Faculdade de Medicina de Vitória, Espírito Santo, e após concurso público de títulos e provas, ingressou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, como já foi referido pelo acadêmico Sabrá. Na nossa universidade, exerceu com grande destaque suas funções de magistério e assistência, passando o nosso Hospital Universitário Gafreguili a ser sua segunda casa. Com trabalho, competência, dedicação e perseverança, aliados ao seu grande esforço e prestígio pessoal, tornou possível a construção de um serviço de pediatria por ele dirigido com eficiência, disciplina rígida e humanismo. Além de criar uma das escolas pediátricas de maior prestígio em nosso país, a qualidade do ensino ministrado por Azor e seus colaboradores, já foi dito, sempre teve o reconhecimento dos seus alunos, dos quais recebeu homenagem de mais de 2 dezenas da turma de doutorandos. Outro fato que merece destaque é o seu pioneirismo na criação em nossa universidade da primeira residência médica, seguido por Carlos Gessa na ortopedia e por nós na cirurgia. Com grande determinação própria das nossas personalidades, foi possível, como já foi dito, criar, durante meu mandato como reitor e graças à sua dedicação, a Fundação de Apoio à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Universitário Gafreguili. A fundação, passou a ser a menina dos olhos do professor Azor, dirigindo-a com grande eficiência e competência, mesmo durante seu período de convalescência. Contudo, se o trabalho dignifica o homem, segundo Goethe, encontrar-se no amor é a suprema aspiração do coração humano. Assim, o destino sorriu para Azor, quando ainda no 6º ano do curso médico, estagiando na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, dirigida na época pelo saudoso acadêmico Caldas Brito, deparou-se com a nutricionista Maria Aparecida Regal, que ali recebeu os ensinamentos do pioneiro da pós-graduação em nutrologia em nosso país, nosso confrade honorário Isaac Weissman, ainda entre nós. E como diria o saudoso acadêmico e poeta Elion Pova Filho, daquele momento em diante,
seus olhos encontravam sempre os belos olhos azuis e o doce sorriso de Maria Aparecida, seja qual fosse a direção. Esta, mais tarde, passou a ser a esposa dedicada. Está mudo, professor Novelino. Tem que habilitar o microfone, por favor. Aí, sim, agora. Bom? Está ótimo. Está ouvindo? Sim. Vou repetir. Como diria o saudoso acadêmico e poeta Elion Povo, filho, naquele momento em diante, seus olhos, do professor Azor, encontravam sempre os belos olhos azuis e o doce sorriso de Maria Aparecida, seja qual fosse a direção. Esta, mais tarde, passou a ser a esposa dedicada e fonte de inspiração em todos os passos de sua vida, e com quem houve, por graça de Deus, suas 4 belas filhas, Maria Marta, Ana Rosa, Patrícia e Ana Beatriz, a quem, neste momento, eu faço uma reverência. Todas militantes na área da saúde, sendo a professora Maria Marta, no momento, eleita diretora da Escola de Medicina e Cirurgia. Minha senhora e meus senhores, assim, o maior legado que o saudoso acadêmico Azor de Lima deixa não somente para seus familiares, seus discípulos e para todos que com ele conviveram, é o seu próprio legado de exemplo, honradez e coragem, resistindo até o fim, com galhardia, todos os episódios que abalaram sua saúde. Termino aqui, mas antes de terminar definitivamente, eu queria fazer uma homenagem especial ao acadêmico José Galvão Alves, que foi seu médico em todas as ocasiões e que, evidentemente, com sua sabedoria e seu humanismo, foi possível que o nosso querido Azor estivesse mais tempo entre seus familiares e entre nós. Portanto, neste momento, termino as nossas modestas palavras repetindo aquilo que o concede uma liberdade de citar Emerson, quando, referindo-se à amizade, afirma que o único prêmio da virtude é a virtude, e a única maneira de ter um amigo é sê-lo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor secretário-geral, e queria também me congratular com os antecedentes, os oradores que me antecederam, como uma forma que se expressaram brilhantemente para homenagear nosso inesquecível professor Azor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novelino. Em nome da Academia Nacional de Medicina, eu queria agradecer ao presidente Pietro Novelino e aos acadêmicos Brandão, Sabrá e Galvão pelas excelentes e oportunas considerações. Evidentemente que tamanha é a quantidade de amigos e pessoas querendo expressar seus comentários nessa reunião, que nós temos uma longa lista de oradores já inscritos e também familiares. Sendo assim, eu peço encarecidamente que as apresentações sejam curtas, de preferência com menos de 3 minutos, e seguindo a tradição da casa, a palavra é primeiro para os acadêmicos e depois para os convidados e familiares.
Eu passo a palavra agora ao acadêmico Ricardo Lopes da Cruz para nos ajudar na palavra aos acadêmicos. Obrigado, presidente Rubens Belfort. Nós daremos a palavra, então, agora ao acadêmico Rossano Fiorelli, que se inscreveu. Acadêmico Rossano. Omar está de mão levantada. Peço que habilitem os seus microfones e os seus vídeos. Acadêmico Rossano Fiorelli. Dá a palavra ao Omar enquanto ele não consegue. Vamos dar a palavra, então, ao acadêmico Omar da Rosa Santos. Omar, seu microfone está ativado agora. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, dignitários, familiares, em nome de Maria Aparecida, Maria Marta e demais familiares. Eu sou um aborígene do bairro do Grajaú e hoje pela manhã saí andando e fui até a esquina da rua Itabaiana com a rua Gurupi, onde eu morava quando era criança, e em frente da minha casa foi erigido um edifício de apartamento, na época era o único edifício do bairro, chamava-se Edifício Ituverava. Foi a primeira palavra, eu era bem pequeno, tinha 3 anos de idade, que custei aprender na língua tupi-guarani. O edifício continua lá. Naquela época, eu não tinha ideia que existisse um rapazinho, uma criança, chamada Azor, na cidade de Ituverava. Depois ele se transformou num acadêmico, formou-se, e quando eu estava no estagiário, acadêmico, estagiário, bolsista, no Hospital Souza Aguiar, tive o privilégio de ser orientado pelo pediatra Azor José de Lima, que compunha aquela equipe Samuel Pereira, de tantas lembranças positivas. Passados os anos, era eu já integrante do corpo docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e Azor prestou o concurso para professor titular de pediatria. E convivemos desde aquele final dos anos 70 até agora, no Departamento de Medicina, onde ele foi diretor, presidente do departamento, nos conselhos superiores, onde eu o vi criar a primeira residência em pediatria, e depois na Sociedade de Medicina e Cirurgia, onde tive o privilégio de colaborar por algum tempo com ele, e ainda na fase em que Azor foi diretor do Hospital Universitário Gafreguini e quando fundou a Fundação de Apoio à FUNRIO, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante 20 anos convivemos também nesta Academia Nacional de Medicina. Assim, senhor presidente, assim, senhores acadêmicos, passaram-se estes últimos 77 anos. Eu quero reverenciar a memória do chefe de família exemplar, do pai da diretora da atual Escola de Medicina e Cirurgia, Maria Marta, Azor José de Lima, meu amigo, meu colega, meu confrade. Obrigado. Obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Vamos ouvir agora o acadêmico Henrique Murat. Bom, para mim, falar sobre o Azor é uma coisa extremamente agradável, porque, ainda que seja num momento triste como agora. Eu conheci o Azor em 1966, quando eu era acadêmico do Souza Aguiar, e volta e meia eu ia onde o plantão dele, era o Samuel Pereira, e assim eu pude ver a extrema dedicação que o Azor dava ao tratamento daquelas crianças. E também a facilidade em que ele fazia com que todos trabalhassem e, acima de tudo, que todos gostassem de trabalhar. E até eu, que era naquele momento um
futuro aspirante a ser cirurgião, eu conseguia ir na cirurgia e conseguia aprender e conseguia até a me localizar dentro da cirurgia, da pediatria. O outro fato que nós tivemos muito contato foi no futebol. Havia no Hospital Souza Guerra um campeonato de futebol e o Azor, ele fazia tudo com um amor intenso e com a dedicação total. E ele jogava futebol para vencer. E aí nós jogávamos o futebol e era um troço, era extremamente agradável as nossas partidas de futebol naquela época. E nós ficamos muito amigos desde então. Começou com o futebol, continuou com o Botafogo e continuou com a medicina. Eu, durante mais ou menos 25 anos, eu fiz cirurgia cardíaca pediátrica. E os pediatras que trabalhavam comigo, que eram quase todos oriundos do Café. E eles tinham uma adoração total pelo Azor, pelo que ele ensinava, pelo que ele estimulava o ensino, estimulava a serem médicos, a serem pediatras. Isso é um agradecimento que eu tenho. E desde que eu entrei para a academia, ele entrou em 2001, eu entrei em 2003, e nós fizemos um convívio extremamente agradável. E coisas que me impressionavam no Azor. Primeiro, a extrema honestidade. Segundo, a extrema combatividade. E o desejo que a melhora fosse não só dele, mas de todo mundo. Certamente, acho que o Azor é uma pessoa que faz falta no nosso meio, que faz falta na Academia Nacional de Medicina, mas, como disse o acadêmico Galvão, ele deve estar muito melhor do que agora, atualmente, nós estamos. Boa noite. Muito obrigado, acadêmico Henrique Murat. A diretoria da Academia Nacional de Medicina tem o prazer e a honra de dar a palavra agora à professora Luciana Silva, atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Professora Luciana, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, excelentíssimo presidente Rubens Belfort, excelentíssimo secretário-geral Ricardo Cruz, cumprimento aqui a todos os acadêmicos que tão bem saudaram e homenagearam a memória do professor Azor. Quero aqui falar em nome de todos os pediatras brasileiros que tiveram a feliz oportunidade de conviver com o professor Azor na Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Academia Brasileira de Pediatria, enfim. E quero também, sobretudo, abraçar os familiares do professor Azor, sobretudo nossa amiga querida, a professora Maria Marta, dizendo que, com a inteligência e o entusiasmo do professor Azor, que todos nós que convivemos com eles nos lembramos, seguramente ele ainda vai nos acompanhar muito. E, como disse o escritor português Saramago, aqueles que nós amamos e que partiram continuam a caminhar conosco. Então, abraço a cada um de vocês e deixo as boas lembranças do professor Azor com todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Luciana Silva. A diretoria da Academia Nacional de Medicina tem a honra de dar a palavra agora ao professor Agostinho Manuel Ascensão, decano de Ciências Biológicas e da Saúde, que representa nesse momento, nesta solenidade, o magnífico reitor da Unirio, o professor Dr. Ricardo Cardoso. Professor Agostinho. Muito obrigado, senhor presidente, senhor professor Rubens Belfort. Eu agradeço a toda a academia, aos acadêmicos em geral, e o privilégio de estar aqui representando a minha universidade e representando o magnífico reitor Ricardo Silva Cardoso. Eu vou ser breve e vou dizer que convivi com o professor Azor desde a sua chegada, quando lá foi instituído o serviço de pediatria e o professor Azor assumiu a cátedra. Eu estava recém-formado na época, me formando naquela época, e convivi muito na enfermaria de saída, porque lá ele tinha duas colegas de turma que eram suas pediatras, suas professoras iniciantes. E isso foi maravilhoso para mim. Desde aí, nós tivemos sempre um convívio muito harmonioso e com todo o jeito característico do professor. Imaginem os senhores, imaginem, senhor presidente, eu sou rubro-negro, imagine o que eu sofri na mão do professor com
o bom humor dele em relação ao futebol. Mas foi maravilhoso. O professor Azor nos ensinou e eu tive a verdadeira noção agora, com a sua passagem, de que o verdadeiro miserável não tem gratidão. E eu tenho gratidão, gratidão por todos aqueles que me ajudaram, que ajudaram a escola, que ajudaram a instituição a qual eu pertenço. Tive o prazer de suceder o professor Azor José de Lima em 2 grandes empreitadas. Fomos instituidores da fundação, em que ele foi um dos baluartes, junto com o professor Pietro Novellino, e depois eu o sucedi na direção do hospital. E lembro bem que um dia, dentro das minhas características, eu me sentei com ele e fui pedir orientação e saber de algumas coisas que eu deveria fazer e que ele não teve a oportunidade de fazer. E ele olhou para mim e disse assim: eu tenho pouco a te dizer, mas não deixe de fazer aquilo que tem que ser feito. E há muito o que fazer, meu filho. Isso foi ao lado, numa sala que nós tínhamos destinado para então criar a fundação recém-criada. Depois tive o privilégio também de sucedê-lo na presidência da fundação, né? Ele era nosso secretário e eu sou agora o presidente da fundação. E está lá o retrato dele, está lá toda a lembrança do professor Azor. Ele é nosso professor emérito, ele é uma pessoa, e eu falo no presente porque ele está presente entre nós. Tive o prazer de ser professor da sua filha, Maria Marta, tenho o prazer de conviver com ela como minha coordenadora quando diretor da Escola de Medicina e Cirurgia e agora como minha diretora da Escola de Medicina e Cirurgia. Então, falar o que do professor Azor? Falar bem. O professor Azor tinha ousadia, ele era destemido, ele não tinha medo de enfrentar os problemas. E eu agradeço por ter ele me ensinado muito também sobre esse aspecto do arbítrio, da capacidade empreendedora, do destemor que o professor Azor tinha e do respeito. Ele era humilde. Ele era humilde, e talvez isso seja uma das maiores virtudes que o homem pode ter. Eu queria, até em homenagem a ele, falar dizem que é um ditado mineiro que foi proferido pelo Tancredo Neves, quando daquela passagem na República do Brasil, lá quando nós viramos um parlamentarismo por algum tempo, que dizia: se Deus não te concedeu a graça de te fazer humilde, pelo menos, e principalmente por inteligência, finge ser modesto. O professor Azor não precisava nada disso. Ele era modesto, ele era humilde, ele passou todo um conjunto de gerações que se beneficiaram do seu saber, da sua orientação. Então, é com imenso pesar que nós perdemos essa figura ímpar, que é a figura do nosso professor emérito, nosso professor titular, Azor José de Lima. E eu transmito os meus pesares à sua família, em especial a Maria Marta, minha amiga, minha colega, e que ela estenda isso a todos os seus familiares. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado, professor Agostinho Ascensão. A diretoria da Academia Nacional de Medicina convidou para esta solenidade também a doutora Kátia Nogueira. Ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Kátia, a palavra está consigo. Boa noite a todos, colegas acadêmicos, colegas médicos, né, acadêmicos. Eu estou falando aqui em nome da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Eu convivi pouco com o professor Azor. Eu estudei, né? Estudei pela Pediatria Essencial. O livro dele me acompanhou em muitos plantões, enquanto interna e depois enquanto residente. Era um livro que eu sempre acionava, pesquisava. E o grande legado que ele deixa para todos os colegas, né, para todos os pediatras do Rio de Janeiro, é o exemplo, essa trajetória belíssima que ele fez, em todo o serviço que ele passou, deixou a sua marca de
de ensino, de dedicação, de amor às crianças. E eu gostei muito das palavras do acadêmico Agostinho em relação à humildade. Os momentos que eu o encontrava, a gente via aquela luminosidade, aquela generosidade no saber, de passar o saber que ele tinha, mas de uma forma muito tranquila, de muito humilde. E eu acho que um grande legado, né, que ele deixou, além dessa trajetória linda, eu convivo com a filha dele, a Maria Marta, né? Ela é da nossa diretoria, da SOPERJ, mas ela é minha contemporânea também, em época de residência e na trajetória também na pediatria. Enfim, é uma pessoa extremamente comprometida, extremamente disciplinada, é uma pessoa que sempre, quando eu recorro nessas dificuldades aí nessa diretoria, em tempos de pandemia, então é uma pessoa que está lá sempre disposta a ajudar, mesmo com questões familiares, que esse ano foi um ano muito difícil, convivendo, né, por conta da doença, desses últimos dias, enfim, mas ela estava sempre lá comigo. Então, esse é um legado que ele passou para a filha, né, e nos deixou aqui. Hoje, olha, eu fico pensando que orgulho que ele tem de ter uma filha hoje diretora da faculdade, né? Então, isso é muito lindo, né? Isso para um pai é uma coisa assim, é um presente da vida, né? Então, eu estou até emocionada, porque eu convivo muito com a Maria Marta, e eu quero realmente dizer que todos os pediatras do Rio sentiram essa perda, mas também nos trouxe essa consciência, né, que nós temos que seguir esse exemplo de dedicação, de compromisso com as crianças e de humildade. Então, eu quero aqui externar os sentimentos para toda a família linda que ele tem, que eu conheci, que eu conheço, e deixar um grande beijo no coração de todos os familiares. Obrigada. Muito obrigado, doutora Kátia Nogueira. Muito obrigado. A diretoria da Academia Nacional de Medicina convidou o presidente da Academia Brasileira de Pediatria, Dr. Mário Santoro, e é a ele que eu concedo a palavra nesse momento, na qualidade de secretário-geral da Academia. Dr. Mário Santoro. Ilustres acadêmicos, sinto-me muito honrado em estar na presença de todos e em participar dessa magna sessão, em homenagem ao nosso ilustre acadêmico também da Academia Brasileira de Pediatria, professor Azor José de Lima, com quem eu tive a honra de conviver durante mais de 50 anos, tanto na Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto mais recentemente na Academia Brasileira de Pediatria. A figura do professor Azor, acho que foi brilhantemente exaltada nessa sessão, e a Academia Brasileira de Pediatria se associa a essa homenagem. Queria dizer que não só no Rio de Janeiro foi sentido a falta do professor Azor, mas eu diria que em todo o Brasil sentimos a falta do pediatra, com P maiúsculo, professor Azor José de Lima. Senhor presidente, eu não vou me estender aqui, porque a sessão alonga-se, eu sei que o senhor tem compromissos para encerrar esta sessão, mas eu queria agradecer a oportunidade da Academia Brasileira de Pediatria externar aos confrades aqui presentes e, sobretudo, aos familiares do professor Azor José de Lima, o grande sentimento de perda que todos nós tivemos. E temos a certeza que, neste momento, o professor Azor José de Lima, nas mãos, guiado pelas mãos de Deus, estará nos abençoando a todos em nossa nobre profissão. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui presente e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, acadêmico Mário Santoro. O acadêmico Azor José de Lima era um apaixonado pelo ensino. As ligas acadêmicas, o diretório acadêmico da Unirio sempre foram um local que ele privilegiou durante a sua vida profissional. Além de ser um extraordinário médico assistencialista, o professor Azor José de Lima se dedicou de corpo e alma ao ensino. A doutoranda Manuela Frazão
vai falar agora em nome do Diretório Acadêmico Benjamin Baptista. É um prazer para nós tê-la aqui, Manuela, representando o diretório, representando as suas colegas Juliana Sena, Elisa Carvalho, que também estão aqui entre nós. Manuela Frazão. Boa noite a todos, eu sou Manuela Frazão, eu sou acadêmica do curso de Medicina, no 7º período da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu venho aqui em nome de todo o corpo discente de nossa escola para transmitir primeiramente o nosso pesar à família do professor Azor de Lima, em especial a nossa professora e diretora da Escola de Medicina, a professora Maria Marta. Mas também hoje é que nós gostaríamos de agradecer a todo o legado deixado pelo professor para nós. Muito do que nós temos hoje em nossa escola é fruto de muito comprometimento e de trabalho realizado pelo professor. E a isso nós gostaríamos de deixar os nossos agradecimentos, prestar a nossa homenagem e dizer que nós iremos tê-lo como um exemplo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutoranda Manuela. Nós gostaríamos agora de ouvir também, representando o corpo discente, os alunos da Unirio, a doutoranda Saskia Barreto, da Liga Acadêmica de Pediatria. Ativar o som, por gentileza, Saskia. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Só um minutinho que eu vou ativar a câmera. Um segundo. Você pode ativar o seu vídeo? Posso, claro. Um segundinho só. Desculpa. Boa noite. Meu nome é Saskia. Eu sou presidente da Liga de Pediatria da Unirio. É com muita honra que eu aceito o convite para fazer essa homenagem para o doutor Azor no dia de hoje. A doutora Maria Marta, particularmente, filha dele, é uma das médicas e profissionais que eu mais admiro, sempre admirei, então fiquei muito honrada com o convite. Foi uma honra também poder prestar homenagem ao doutor Azor no congresso que realizamos de pediatria. Não haveria outra possibilidade que não ele de ser o nosso presidente de honra. Eu falo em nome da Liga de Pediatria porque certamente essa liga só existe hoje graças ao legado dele, graças a todos os seus feitos, graças a tudo aquilo que ele fez, tanto na docência, quanto na própria pediatria. Então, certamente esse legado é extremamente importante que nós, acadêmicos, valorizemos isso, enalteçamos a história dele, enalteçamos aquilo que ele produziu, aquilo que ele fez. Enfim, então, presto minhas homenagens, presto meu respeito e me sinto muito honrada de poder estar participando dessa assembleia no dia de hoje, de verdade. Muito obrigado, Saskia. Sem dúvida nenhuma, a sua presença e a presença da Manuela coloriram de uma maneira extraordinária esta sessão pelo amor que o professor Azor José de Lima sempre teve pelo ensino. Eu gostaria de saber, nós estamos absolutamente dentro da hora, presidente Belfort, gostaria de saber se algum acadêmico ainda gostaria de fazer uso da palavra, antes que nós possamos passar para a família. Eu não vejo nenhum acadêmico mais inscrito e eu tenho a certeza que os acadêmicos que manifestaram traduziram de maneira muito forte aquilo que cada um de nós continua sentindo pelo grande acadêmico Azor. Então, acho que, Ricardo, podemos passar agora à família. Muito obrigado, presidente Belfort. Os convidados, então, representaram aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Brasileira de Pediatria, a Unirio, com seu diretório acadêmico, numa prova incontestável da importância que o acadêmico Azor José de Lima teve em todos esses segmentos durante a sua vida profissional. Eu agora vou convidar, então, a doutora Maria Marta, citada aqui inúmeras vezes por vários daqueles que fizeram uso da palavra, ela que está ao lado da sua mãe, a nossa querida
doutora Maria Aparecida. E eu, então, Maria Marta, nesse momento, gostaria de dar a palavra aos familiares e gostaria de saber se não poderia ser por você o início desta fala. Marta. Doutor Ricardo, eu preciso tentar compartilhar aqui. Um momento. Caramba, mãe. Tem que fazer isso aqui, ó. Eu não consigo. Consigo. Já está ótimo. Ótimo. Então, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Dr. Rubens Belfort Júnior, excelentíssimos senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, o reitor da Unirio, que está na sala, Dr. Ricardo Cardoso, professor Dr. Agostinho Ascensão, decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o presidente da Academia Brasileira de Pediatria, Dr. Mário Santoro, professora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também foi oradora, professora Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, os discentes que muito bem representaram, o diretório acadêmico, Manuela, a SASC, a Liga Acadêmica, e agradeço, em nome da nossa família, a Academia Nacional de Medicina pela solenidade, por possibilitar que ocorra por meio virtual em decorrência da pandemia Covid-19 e nos permitir esse espaço para algumas palavras. Agradeço muitíssimo as palavras carinhosas do professor Sabrá, do professor Pietro Novellino, do professor Brandão, do professor e médico e amigo, Dr. José Galvão Alves, todos que pediram a palavra, doutor Henrique Mourá, próprio doutor Agostinho, os colegas da pediatria que estão aqui presentes também nessa sala e até familiares dele do interior de São Paulo. As nossas palavras são para compartilhar um azor que alguns de vocês conheceram e com quem convivemos. O médico pediatra e professor que fez de sua casa e família uma extensão de ensinamento e aprendizado ao longo da nossa vida, que com tristeza falava da perda aos 4 anos de idade de seu pai e com imenso orgulho e transbordando amor falava de sua mãe, nossa avó Rosa, que da última letra para a primeira já era um nome Azor, escrito com S. Brincar, abraçar, confraternizar, celebrar sempre foram importantes para ele. E faz parte de seu legado os laços que nos deixa, principalmente com a nossa família paulista. O pediatra que nos anos 80, no cargo de presidente da SBP, viajou o país e dizia em casa que era importante estar em todos os lugares onde houvesse um único pediatra. Em tempos sem internet ou celulares, aprendemos que era essa a sua missão. E com o tempo dividido entre a profissão, os cargos de representação que ocupava e a família, aprendemos subliminarmente o que era a valorização do tempo em família. Não importa o número de horas, mas a qualidade dessas horas passadas juntas. A nossa memória não é de ausência por um pai que está no Souza Aguiar, ou que está no consultório, ou que está na Unirio, ou está no Gafrê, mas sim de uma densidade e de qualidade enorme em sua presença. Na Unirio foi homenageado por diversas turmas. Aqui, por exemplo, exemplificado pelo professor Brandão, foi sua primeira turma, em que logo tomou como afiliados. Mas algumas tiveram um significado especial e não havia como não ser. Ele foi paraninfo em nome de turma, da minha turma de dezembro de 1988, eternizado por essa placa, que hoje ocupa algum espaço no Hospital Gafrê. Também na turma do professor Brandão, acredito que foi bastante importante, naquele momento, aquele convite. Pois naquela época, ele recebia o convite também para fazer concurso para professor titular na UFRJ. E como tudo em nossa família era compartilhado, ele trouxe para nós esse compartilhamento, essa dúvida, essa angústia, mas dizia que estava conseguindo fazer alguma coisa na Unirio. E sempre foi ensinamento dele. Quando você tiver escolhas, e essas escolhas sejam difíceis, coloque o coração quando estiver na dúvida. E acho que foi com o coração que ele fez a escolha por ficar na Unirio.
E todos nós ganhamos, com certeza. Em 2016, um registro fotográfico feito em abril permitiu que o avô pudesse ter sua foto com o neto mais velho vestido de beca na formatura de medicina. Também o vídeo gravado naquele mesmo mês eternizou como um conselho ao neto. Eu sempre soube, em pensamento, que você seria um médico. Você E por que eu falo essa sorte? Porque em outubro de 2016, antecedendo a colação desse primeiro neto, ele sofreu AVC. Mas como na nossa família celebrar, confraternizar é sempre uma meta, nós fizemos em 6 de janeiro de 2017 uma festa em homenagem a essa colação de grau. E para sair para essa festa, essa foi a foto que eu tirei. Ele estava muito feliz, porque estava indo para a formatura do neto. Assim ficou representado para ele essa festa em janeiro de 2017. Oi, desculpa. Em nossos natais, era o Papai Noel de todos e fazia questão de uma brincadeira muito peculiar. Enfeitava a árvore com pequenos envelopes para que cada um recebesse de suas mãos um pequeno mimo. O que fica desses momentos é a saudade. Não do conteúdo dos envelopes, que por vezes era até generoso, mas o significado de cada gesto seu, que sempre era regado de muita emoção e humor. Não havia tempo ruim. Para esses, talvez as piadas fossem escassas, ou ele as fazia com a própria sorte. Em nosso último Natal juntos, antes da longa hospitalização que iniciou em abril de 2019, fez questão de comemorar com muita música junto aos netos. Acessibilidade foi outro aprendizado. Por isso nós dizemos que esse professor e médico se misturou em nossa família, sendo um docente, uma pessoa que pregou, que ensinou todos os dias das nossas vidas. Essa acessibilidade foi muito mais ampla, a gente aprendeu que é um conceito muito mais gigante do que apenas você colocar placas nos locais. É você permitir que ele vá aonde ele desejar. E foi assim que a gente trabalhou a questão da acessibilidade. Em seu último aniversário, antes da longa internação, ele queria celebrar. Pediu, filha, quero uma festa com carnaval. Isso era março. Tudo bem, faremos. Criamos uma grande roda de samba, com música ao vivo. E esta foi a foto que tiramos dele com minha mãe. Filhas, eu quero viajar. Vamos viajar. Não há acessibilidade ou dificuldade que impeça. Esse faz parte do seu aprendizado para nós. Então tiramos, fizemos uma viagem e colocamos ele na areia da praia com sua cadeira de roda. Pois era o que ele queria. E se era o que ele queria, e ele sempre deu para nós tudo o que queríamos, ele ia ter tudo de nós. Um mês após, iniciou o nosso aparente último aprendizado com esse pai fessor. Ali aprendemos sobre solidariedade, dor, resiliência, como desejamos ser tratados, como devemos tratar o outro, e tivemos dele humor, abraços, humildade, conversas por mímicas e muito, mas muito aperto de mão. Aqui só tem uma foto, mas todos nós temos foto dele apertando as nossas mãos. E todas temos foto dele nos abraçando. Porque celebrar sempre, esmorecer ou desistir nunca. Nos despedimos como devia ser, como nós imaginávamos após 16 meses dolorosos. E aqui fica essa pergunta. Ao final, uma quarentena. O que cada um de nós realizou nesse tempo de 16 meses? Ele esteve internado. E lá nós os acompanhamos o tempo inteiro. Despediu de nós
com todas ao seu redor. Passamos um dia ao seu redor, aguardando o momento do piscar final e do último olhar e a última pálpebra a ser cerrada. De mãos dadas e envoltas a ele, dissemos o nosso adeus. Do acadêmico que vocês conheceram no discurso de posse da academia, ao homem que estão aqui nessa tela, o que desejamos é seguir em frente e que todo o aprendizado, junto à nossa família, através de nossos filhos, fique o seu legado de sempre muito estudo, muito amor, muita caridade e muita união. Obrigada a vocês por esse espaço de fala. Professora doutora Maria Marta, mas agora, né, a filha, representante da família, as suas palavras realmente foram o resumo de tudo que foi falado aqui. E a sua mensagem de celebração, sua mensagem de solidariedade, principalmente a sua mensagem de união da família, junto, tão próxima assim, de Dona Maria Aparecida, fazem parte do legado do seu pai, do seu marido, do nosso amigo e do acadêmico. Sem dúvida, essa cerimônia é uma sessão de saudades, mas foi uma das sessões onde mais tivemos a oportunidade de lembrar aquilo que precisa ser sempre lembrado. A trajetória excepcional do acadêmico e o que ele fez, não apenas na sua profissão, na sua família, mas na sua vida. Eu quero deixar a palavra aberta, se houver mais alguém da família interessado em se manifestar. E, não havendo, eu encerro a sessão, sem antes de convidar a todos para visitar o chat dessa sessão e ver quantos comentários bonitos e quantas palavras carinhosas estão lá também para homenagear o nosso querido Azor. Não havendo... aliás, existe sim. A Patrícia Regal gostaria de falar. Patrícia, por favor. Boa noite. Boa noite. Maria Marta já falou. Boa noite a todos. Agradeço a todos a brilhante homenagem. Eu, como filha, não vou falar como Maria Marta, eu acho que ela já falou tudo, e é muito orgulho e uma honra escutar todas essas homenagens para o meu pai. Vocês falaram muito do médico, professor, mas eu vejo muito o lado do pai, sogro, avô, tio, irmão, filho, brilhante, que ele sempre foi. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua manifestação também. O agradecimento é nosso, é de todos, pacientes, amigos e acadêmicos, por tudo que seu pai fez e continua presente em nós todos, não é verdade? Então, sendo assim, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eu quero mais uma vez agradecer a todos, com um beijo muito especial à senhora, Dona Maria Aparecida, com alegria de ter essa super filha ali, tão gostosamente perto do seu rosto, e toda a família nessas telinhas todas aí, tá bom? Um grande beijo para a senhora, em nome de todos, e está encerrada a sessão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde a todos.